Deus. Vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para Deus. Começando mais um culto diretamente aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui da Avenida Semestre 1326, divisa de duas grandes cidades, São Paulo e Osasco, muitas pessoas presencialmente, mas também muitos amigos também nos acompanhando através da live do Facebook. Sejam bem-vindos ao Santo. Se sinta como se você estivesse aqui na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Participe do louvor, ouça a palavra, depois ore em nome do Senhor Jesus, e não posta a bênção. Lembrando que no mundo espiritual há distância, onde estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio. O que nós concordamos aqui na terra acerca da emoção será ligado lá no céu. O que for ligado no céu será ligado em qualquer lugar na terra. No mundo espiritual não há distância, amém? São três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A palavra se fez carne e habitou entre nós, Deus nos deu essa honra. E esses mesmos três, eles concordam aqui na terra. Esse é o poder da concordância, a força da concordância. Nós ligarmos aqui na terra, será ligado lá no céu, porque o céu se une à terra. E isso que nós temos que desfrutar, e hoje nós vamos aprender muito na palavra de Deus sobre isso. A força do céu aqui na terra, o inimigo não é nada. Nada. O inimigo tem atacado, mas ele não era para ser nada na sua vida. Nada de nada. Não era para ele ter poder nenhum em lugar nenhum na sua vida. Mas se ele ainda tem conseguido atingir, é porque talvez a gente não esteja no centro da vontade de Deus. Por isso nós precisamos buscar o reino de Deus na sua justiça, nos encher do Espírito Santo, nos render ao Todo-Poderoso, a tudo que Ele tem preparado para cada um de nós. Os que concordam aqui na terra é o Espírito representado pelo óleo, a água e o sangue. Hoje nós estamos aqui clamando pelos nossos queridos e familiares também. Alguns irmãos estão chegando, outros vão chegar daqui a pouco em nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão preparando os nomes que foram enviados lá nas nossas redes sociais, em nome do Senhor Jesus. E alguns que foram mandados ainda hoje, nós vamos colocar ali pela fé, para que o fruto digno do arrependimento esteja na sua família. Começa no arrependimento. A palavra entra, a pessoa se arrepende, e ali Deus ele começa a agir naquela vida com todo o poder que Ele tem, que não dá nem para comparar. Amém? Feche seus olhos, abre seu coração, na sua casa também se põe de pé, feche seus olhos, ore ao Todo-Poderoso. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder e a tua santo fogo, meu Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Como nós bem estamos aprendendo, meu Pai. Quem crê no Senhor Jesus será salvo no meio da casa, Pai. E cada um de nós está representando uma multidão. É uma multidão incontável. São nossos amigos, são nossos parentes, de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, quinto grau, sexto grau, então misericórdia. Alguém calculou que em 6 graus toda a humanidade tem algum grau de praguejo. Então toda a humanidade, por isso o Senhor deu essa promessa a Abraão, que neles seriam benditas todas as famílias da terra. E hoje tem que ser em nós o que nós temos feito. Será que nós temos sido úteis? Será que nós temos tomado a nossa posição em Cristo, de levar a tua palavra, meu Pai? Senhor, eu quero saber escrever o tempo e o hora, Pai, saber aguardar no Senhor, meu Pai. A luta é grande, mas é o Senhor, meu Pai, que tem todo o poder, que faz todas as coisas. Quando o Senhor traz também até o Senhor Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora, Pai. Pai amado, é a tua graça. É o teu reino, é a tua justiça, Pai. A tua graça é aquele favor que nós nem merecemos, aquele mover de Deus para as nossas vidas, para nos curar, para nos libertar, para nos prosperar, para não nos deixar sozinhos, para nos livrar de todos os males, para nos colocar no alto refúgio, Pai. Ela vem sim, pela graça de Deus, mediante a fé, que é o fruto que não anda sozinho, mas as obras. Senhor Jesus, é dessa maneira que o Senhor tem preparado para nós, para que nós sejamos seus amigos. Nós, humanos, falhos, pecadores, amigos de alguém que é Deus, alguém que fez tudo do nada, alguém que tem todo o poder, que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares, em toda a extensão do universo, Deus está. Mas Ele é tão grande, mas Ele habita em nós. Ele está à porta, Ele quer entrar
soberano, soberano justo, Pai. Como nós precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer, mas contigo nós somos muito mais que vencedores. Se prepara para a glória de Deus na sua vida. Se prepara para Ele te preencher. É necessário que você diminua, que até assumamos que a nossa natureza, ou que o nosso natural, que o nosso normal, que a nossa carne, que nossos desejos, que as nossas ansiedades diminua, para que Ele apareça. Aleluia! Mais.
da tua casa, são seus filhos da tua casa, em nome do Senhor Jesus, o nome acima de todo nome. Você pode oferecer mais, você pode entrar na liberdade dos filhos de Deus, você pode colocar lenha nessa fogueira do Espírito Santo, você pode dar glória a Deus. Eu ouvi que ele dá glória a Deus, eu ouvi na sua casa você dá glória a Deus, eu ouvi você dizer aleluia, 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 alabaxere, canta na alabaxere, canta na mahanda, canta na maturia, alabaxere, alabaxere, canta na mahanda. Você pode colocar lenha nessa fogueira, você pode ser grato ao Todo-Poderoso, você pode te abrir agora, que Ele te enche. Ele ocupa todos os espaços vazios, Ele tira tudo que não provém dele, e Ele te enche da tua glória. Oh, maravilhoso, 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 soberano, justo e fiel Deus, com as mãos levantadas, repitam comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Nós precisamos de ti, nós precisamos da tua ajuda na manifestação do teu poder, do teu grande poder, para nos curar, nos libertarmos, para nos livrarmos de todos os males, para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. E por Senhor Jesus, uma linda salvação. Amém. Esse louvor, nós temos que adorar assim, esse nome acima de todo nome do nosso Deus. Vem, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Enche de bênção em paz, o que eu quiser, cada parte. Ele estava lá na fé, controlado em Jesus de Nazaré. Enche de bênção e fale de mim o que quiser, cada forma de Deus vai falar na terra. Deixe bem se fale de mim o que quiser.
amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que a graça, Pai, seja com todos, é isso mesmo. Não deixa nada te pedir nem abalar sua fé, a luta é grande, nós vamos ver hoje. Deus não enganou ninguém. Ninguém. Vou ver lá se o que tem lá na igreja, que eu quero ter uma vida sossegada, eu quero ter uma vida tranquila, meu amigo. Não é bem por aí, não. A luta é grande. Sempre aí, vamos ler nosso entrar na nossa revelação do estudo aqui do Salmo de número 27. Nós estamos estudando aqui, estamos entrando na terceira semana. Terceira semana? Glória a Deus. Olha para a quarta-feira. Salmo de número 27. A palavra de Deus ela é completa. De Gênesis a Apocalipse, cada versículo, aí Deus ele fala conosco, a revelação dele, deixa você abrir seu coração. Então esses estudos aqui é só para acrescentar a nossa vida. É um estudo, nós precisamos de ensinamento da palavra de Deus, para nos estruturar, para nós estarmos preparados para os vestibulares da vida, para entrar no céu. Para entrar no céu. Você acha que se não passar pelas provas, vai passar a chegar lá? Não, eu não sabia. Quem falou para você não saber? A palavra, eu deixei a palavra, Deus ele deixou a palavra dele, amém? Olha o versículo primeiro que nós já estudamos nas 2 semanas anteriores. Confiança de Deus e anelo por sua presença, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Irmãos, aqui os artigos aqui que o Espírito Santo deu aqui para o Davi, porque o Davi só escreveu, ele só foi o vaso. Quem deu a palavra aqui foi o Espírito Santo. E o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Tem que ser a única luz. Quem tem te iluminado? Quem tem sido sua referência? Quem tem sido a sua revelação? A luz é bela, o que está escuro. E a minha salvação só vem dele. Só Deus tem a salvação. O homem pode até com muito dinheiro conseguir uma cura, conseguir um livramento, mas salvação é só em Deus. O Senhor Jesus é o caminho mais artigo definido aqui, é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu fora da palavra. Então salvação só ele tem. Se ele tem o maior que a salvação, ele tem o menor. O que você precisa? É de cura para a sua alma? É uma cura para o seu corpo? É a salvação da sua família? É um emprego melhor? O que você está precisando? Você está precisando ter um sossego? Está precisando de alguém na sua vida que você está se sentindo sozinho? Deus tem preparado tudo na salvação, amém? A salvação é completa, até mesmo no verbo do original da Bíblia, no Novo Testamento, a palavra salvar, no infinitivo, o verbo salvar no infinitivo, no grego antigo da Bíblia, é o verbo sosso, que significa tudo isso. Talvez a palavra salvar seja algo abstrato na vida de quem não entende a palavra de Deus, mas quem entende a palavra de Deus sabe que é cura, que é libertação, que é livramento, que é prosperidade, que é perdão, que a pessoa vai estar no auge. Tudo isso está incluído na salvação. Por isso que Deus não quer que a pessoa seja só perdoada, que ela seja só curada, que ela seja só liberta, ou seja livre. Deus quer que todos se salvem e conheçam a verdade. Está aqui, irmãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Você vai temer. Nós vamos ver muito mais sobre isso hoje. Você não vai temer porque você está diante do Deus que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que fez tudo do nada. Se Ele é todo-poderoso, Ele não tem dificuldade. Às vezes a gente vê uns anedotas aí, mas aquilo ali talvez seja algo do anjo de Deus. Deus ele é todo poderoso. Ele não precisa nem lutar com o inimigo. Ele inabilita completamente o inimigo, como nós vamos ver hoje. Que outro dia eu vi um videozinho do leão, acho que era desses filmes aí da Disney, que tinha 2 leãozinhos e um monte de hienas. Aí apareceu o pai, arrebentou lá com as hienas, mas colocar em cima do pai Deus. Deus não precisa. Deus ele subiria com aquelas hienas, ou com toda a força do maligno, de uma maneira só,
existe enfermidade, que existe o inimigo, que existe o inferno, que existe... E foi permissão mesmo dele, porque a vontade dele era que nós vivêssemos em comunhão com ele na palavra. Mas ele deu livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio, ele tem todo o poder, ele vai fazer no tempo dele, né? A graça dele vai nos alcançar no tempo dele, mediante a fé, mais as obras, o fruto mais as obras. Se o fruto estiver estragado, por isso hoje nós temos que fazer a nossa parte. Ele é a minha luz e minha salvação. Quem tem te iluminado? E onde você tem que buscar a salvação? Ele é a força da minha vida. Será que você não é daqueles que de vez em quando perde uma força para Deus, porque a vaca foi para o brejo, a água subiu, você já está num aperto, a família já está destruída? Ou não? Você está deixando Deus ser a força da sua vida. Se Deus for a força da sua vida, pode ter certeza absoluta. Se Deus é por nós, só se o inimigo estiver muito maluco. Ele tem, mas ele não pode nada. Mas aí vem um alerta no versículo 2, que é a nossa mensagem de hoje. Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Para o nosso Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Aqui não está falando que vai ter ausência de inimigo, vai ter ausência de adversário, ausência de alguém querendo comer as nossas carnes, nos destruir, nos colocar uma enfermidade, colocar uma doença aqui. Não é só no natural, não. Na época da vida, natural e espiritual. Hoje é mais espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e as potestades, contra o príncipe da maldade desse século, as hostes espirituais da maldade que estão por aí, que estão atacando, mas a pessoa não busca em Deus. De vez em quando, lá busca Deus por necessidade. Nós temos que estar em Cristo por amor. Da mesma maneira que Ele nos amou, nós temos que estar nele, amar Deus sobre todas as coisas. E não é fácil aprender a amar Deus sobre todas as coisas. Não é fácil aprender a obedecer a palavra de Deus. Não é fácil mesmo, depois que você aprender a obedecer, continuar obedecendo, porque a carne é fraca. A carne é manhosa. A carne não quer orar, não quer buscar. A carne quer a resposta. A carne quer resposta. Opa! Como se o nosso Deus fosse o gênio da lâmpada, né? Aproveitar que o irmão trouxe o azeite aqui para quarta-feira, né? Gênio da lâmpada. Hoje eu estou precisando fazer 3 desejos, né? Do Alibaba, sei lá se era Alibaba. Não, o Alibaba, os 40 ladrões não tem nada a ver com o gênio. É outra, dessas anedotas que tem por aí que tem gênio, lá do Oriente lá, né? Aí parece o gênio. Pode fazer o pedido de 3 desejos. Mas quem é o Senhor e quem é Deus? Tem gente que quer colocar até Deus aparecer. Eu estou aqui, estou ouvindo. E aí, por que nada muda? Porque talvez você não fez Ele da força da sua vida. Porque Ele não é Ele que está te iluminando. Você tem outras pessoas te iluminando. Tem outras pessoas que estão te deixando lá, sabe? Sempre você vendo lá uma filosofia humana, sempre achando bonito com algo mesmo que vem aí da sabedoria humana. Está amarrado no nome do Senhor Jesus, irmão. Fica com a palavra de Deus. Claro que as pessoas, os profissionais de certas áreas, precisam mesmo estar sempre inteirados sobre tudo que está acontecendo por aí, mas você vai observar tudo e reter só o que é bom. Amém. Só aquilo que for bom para a sua alma, aquilo tem coisa que você vai colocar fora. Vai colocar fora, você não vai aceitar para ser bom para o mundo inteiro, mas para aquele que é de Deus não vai ser bom, porque Deus ele não nos enganou, Jesus ele não nos enganou, não precisa ir lá não, mas lá em João 16:33, não precisa não. Deus ele fala que no mundo teremos aflições. Ele não te enganou. Você é de Deus? Você tem a luz, tem a salvação, tem a força da sua vida, que é o Espírito Santo. Não é uma força. O Espírito Santo não é uma força que Deus consome por aí. E ainda que eles acreditam que é uma força, glória a Deus, hein? Já está acontecendo alguma coisa. Mas o Espírito Santo não é uma força, é a força da nossa vida. Tem que ter, não tem que buscar. Você está respirando e não tem o Espírito Santo, a sua respiração ainda está meio falha. Você está bebendo água e não tem o Espírito Santo, a sua
criticam por aí, mas faz efeito. Porque na verdade, o Espírito Santo, sendo a força da nossa vida, tudo mesmo vai ser potencializado para a melhor da nossa vida, irmão. Ainda que você coma alguma coisa mortífera, não vai te fazer dano nenhum. E agora, se você fizer alguma coisa com fé, vai ser a bênção para a sua vida. Mas a pessoa fica lá, mas que água, que sei o que lá, a água, estou cheio de água na minha casa. Quem falou isso? Naamã ele não queria fazer uma campanha. Ele queria ficar curado da lepra dele. Ele sendo um general, e lá a palavra diz, ele sendo um general do exército inimigo, mas era usado por Deus. Aí ficou sabendo lá, através de uma moça hebreia, que foi levada cativa para ficar longe da família, como escrava na casa desse homem. Essa menina podia estar revoltada. Minha família, não tem nenhum parente, ninguém fala nem minha língua, ela tem que aprender a língua dele. Você acha que o Ciro lá ia aprender a língua hebreia para falar com ela? Ela que não aprendesse para ver. Deve ter aprendido a língua, que não era dela. Podia ser uma pessoa revoltada que foi tirada de casa, não sabe dar os parentes, não tem ninguém perto dos caras, fica cheio perto dos outros escravos. Uma escrava de casa, como uma doméstica, ela estava. Ia ser uma pessoa revoltada, achar que tinha todo motivo do mundo para ser uma revoltada, como muitos tem por aí, muitos, mas não. Quando ela ficou sabendo que o patrão dela estava com lepra, Deus que deu essa palavra para ela, que nunca, Jesus até citou isso, que nenhum outro leproso, nem a casa de Israel foi curado nos tempos de Elias, a não ser o Ciro Naamã. Olha, Deus citou, Jesus citou isso. Mas porque começou tudo com a menina, que em vez de ela ter uma revolta, ela teve um amor pelo inimigo, aquele inimigo humano, que estava ali com ela cativo, tinha prendido ela, deixado longe da casa dele. E na cabeça de muitos é assim mesmo: empregado é só um empregado, um escravo é só escravo, uma pessoa tem uma cor, uma pele diferente, é só um nada. A discriminação por aí, irmãos. Mas nós temos que amar essas pessoas. Irmão. Esse amor fez com que esse homem, opa, então, vou falar com o rei falou com o outro rei, olha que aparelhagem. O rei falou com o rei, que falou com o outro rei, que mandou uma carta, o rei de Israel rasgou, o que esse homem quer? Quer guerra contra mim? Israel estava fraquinho naquela época, e o exército sírio era grande. Logo o general vai mandar aqui procurar de lepra. Onde que eu vou curar? Ninguém nunca foi curar de lepra aqui. Onde que eu vou arrumar isso? Mas o Elias ficou sabendo. Manda ele vir aqui. Manda ele vir. E ele foi. Ele foi. E o homem de Deus não deu a ordem. Estou até confundido, porque hoje eu vou falar de Elias. É o Eliseu. O Eliseu foi lá e mandou ele. Vai lá. Mergulha 7 vezes. Mandou o recado. Mergulha 7 vezes lá no Jordão. Ficou revoltado. Pensei que esse homem ia pegar, clamar o Deus do céu, colocar a mão sobre a minha vida, colocar sobre a minha cabeça, mandar o homem embora. Ele manda mergulhar. Mas tem servo de Deus, amém? Tem pessoas usadas por Deus em todo lugar. Os amigos dele falam assim: você me disse alguma coisa difícil? Eu falei: eu só trouxe um monte de ouro aí. Trouxe veste, trouxe um monte de presente para ele. Dá 7 mergulhos, não é melhor? Não é tão difícil. Mas lá na Síria tem uns rios lá, tem uns rios lá em Damasco muito mais limpos, mais bonitos, mas não é aquele lá, é esse aqui. É do jeito de Deus, não é do meu jeito. Vai lá, mergulhou 6 vezes. Na 7ª vez, ele saiu ali como uma pele de uma criança. Porque creu. Deus é Deus. Porque essa moça aqui foi usada na antiga aliança como uma pessoa na nova aliança. Deus ele não engana. Ele engana. Muitas são as aflições. No mundo tereis aflições, mas tenha muito bom. Amém. O Senhor venceu o mundo, com ele nós vencemos também. Nós não estamos sozinhos. Na hora que o inimigo, os malvados, meus adversários se vestiram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Ele não nos enganou. Olha aqui do lado mesmo, o capítulo 34, o versículo 19. Do lado. Muito conhecido.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de algumas. Amém? Oi? Como que é? De tá fraco. Cadê os vencedores aí? De todas. De todas. Todas, não é de uma, do justo. O justo é aquele que aplica a lei, aquele que tem a lei de Deus no coração, que tem o mandamento de Deus e o cumpre. É aquele que tem a resposta do Pai. É aquele que ama a Deus. Aquele que ama ter os meus mandamentos e os pratica. A pessoa fala que ama a Deus, mas não tem nenhum mandamento. E o que tem não pratica. Como que ama a Deus? Como vai ser considerado justo para Deus livrar de tudo? De tudo que não presta. Deus ele tem preparado o melhor para nós. Volta aqui, ó, no versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você não vai ver. Não vai ver, você não vê. Aí está aí, passando. Nem para onde ele vai. O anjo, não queira ver anjo. Mas saiba que aquele que é justo, que aplica a lei, que tem Jesus no coração, que ama a palavra, que cumpre a palavra, tem uma proteção que você não consegue ver. Que inabilita o inimigo. Que faz que não importa qual tamanho seja o seu inimigo. Ele vai tropeçar e vai cair, como nós vimos lá no versículo 2 do Salmo 27. Amém, irmãos? Ele não vai conseguir. Não vai. Ele vai tentar. Se ele conseguir tocar com a ponta da unha suja, o fogo vai fulminar ele. Porque esse anjo aqui, ele anda como se fosse uma muralha de fogo no nosso derredor para nos proteger. O inimigo, para nos alcançar, ele vai ter que passar por essa muralha de fogo e pelo anjo. Ele vai se queimar. Mas tem gente que coloca o pé fora da muralha. Sai do cercado. Chuta o anjo. Não recebe a anjo é mensageiro, não recebe a mensagem de Deus no coração. Não abre o coração para praticar a palavra de Deus. Tem sempre uma desculpa, tem sempre algo mais importante para fazer. Tem sempre outra coisa para fazer. Nunca se crê. Não dá, não consigo, não dá, não sei, não vou. Sempre dá desculpa. Não dá mais desculpa. Para de chutar o anjo. Não coloca o pé fora do fogo, que além de você se queimar, fora do fogo, a serpente vem fácil para te picar, o escorpião para te pegar, o ladrão para te puxar, o usurpador, o que não presta, toda a ação do inimigo. Tem gente que está se colocando fora da muralha de fogo. O inimigo vai entrar na muralha de fogo, ele vai se torrar. Ele não consegue. Ele vai lá. Tocou um pouquinho, mas tem uns que já na hora que foi tocar, em vez de se fortalecer dentro da muralha de fogo, sai da muralha. Sai. Se dentro da muralha, às vezes o inimigo tem muita habilidade. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Deus falou que ele é o feridor da medida, irmão. Ele tem muitas habilidades. Deus ele fez os anjos superiores aos homens. Quanto não sei. Está tudo na palavra de Deus. Quanto? Não sei, mas Deus não criou o diabo, criou anjos, com livre-arbítrio. E uma terça parte deles, liderada por Lúcio, o diabo, Satanás, o nome que você quiser, se rebelou contra Deus, achou que poderia alguma coisa contra Deus, achou que ia lutar contra Deus. Nada, nem teve luta. Deus não precisa lutar. Deus é a força de tudo, Ele tem todo o poder, Ele só criou o inferno e lançou lá. Às vezes a gente vê por aí umas anedotas, que o diabo luta comigo. Os anjos de Deus, sim. Os anjos de Deus, em nome do Senhor, quando a gente fala com Deus, Deus fala com os anjos dele, os anjos de Deus lutam por nós. Para vencer, para quem nos proteger. Mas Deus mesmo, o Todo-Poderoso, Ele não precisa lutar com o diabo, Ele tem todo o poder. Todo. E aquele que está nele está disponível a isso, de você ser um amigo de Deus, aquele que obedece a palavra. Vós sereis meus amigos quando obedeceres a minha palavra. Obedeça a palavra de Deus, que você conhece e pratica, não deixa para amanhã não. Olha aqui, irmãos, lá no Isaías capítulo 41,
desenvolver mais um pouquinho, porque tudo mesmo faz parte de um todo, né? Versículo 8, Isaías 41, versículo 8 é bem perto. Você vai em Salmos, você passa Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e aí já vem Isaías. Lá no capítulo 41, o versículo 8. Amém? Muito importante aqui, olha aqui, ó. Mas tu, ó Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi. Aqui já tem bastante coisa para nós aprendermos. Jacó e Israel eram pessoas diferentes? Eram pessoas diferentes? Era. Jacó era a velha criatura, Israel era a nova criatura, já trazendo para o Novo Testamento. Jacó foi eleito, foi chamado. Mas o Israel era o servo que servia. Jacó significa, entre outras traduções, usurpador e enganador. Tem suplantador também. São três coisas igual. Você vai em qualquer dicionário, cada palavra tem vários significados. Mas pessoa, seu nome é enganador? Não é um nome bom. Também, uma das referências do seu nome. E foi Esaú saiu na frente. Ele tinha primogenitura. Ele que tinha direito. Tinha. Era para ser Deus de Isaac, de Jacó e de Esaú. Parou para pensar? Não era para ser de Jacó. De Abraão, de Isaac e de Jacó, mas era para ser de Esaú, ele era primogênito. Mas um dia o Esaú chegou muito cansado, com fome. E o Jacó estava lá só em casa, cozinhando. O outro ficava brigando. O outro estava em casa, tranquilo. Na aba da mãe. Estava na aba da mãe. A mãe sempre protegendo ele. Que era o coitadinho, porque o outro era mais forte. Guerreiro. Estou com fome! Jacó, o que você me dá? Se eu tivesse guisado de mentir. Se você quiser, você me dá sua primogenitura? Estou morrendo de fome. O que vai me adiantar essa primogenitura se eu morrer de fome? Ninguém morre de fome. Ele devia estar com muita fome. Ninguém morre de fome. Mas talvez ele achou que estava com tanta fome que ia morrer. Foi feito acordo? Foi ou não foi? O que é combinado não é caro, mas depois ele quis cobrar. Mas o Jacó também aproveitou, né? Aproveitou, foi. Mas enquanto ele não lutou com o anjo, e Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, que é como o príncipe lutasse com Deus e prevalecesse. Lutar com Deus não é contra Deus, porque, coitado, se fosse lutar contra Deus, ia ser combinado. Com Deus é junto com Ele. É aquela batalha para você entender o que você deve fazer, o seu melhor, para que Deus ele faça o impossível. Na hora que ele prevaleceu, imagine uma noite toda. Quanto você passou uma noite toda orando a Deus, buscando a Deus, adorando a Deus? Sem ver se vai trabalhar amanhã, se tem culto logo no outro dia cedo. Quando foi a última vez que você fez isso? Também nunca fez. Aí continua com as mesmas coisinhas, faz a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo ou pior. Aí hoje falou assim, agora não chamará mais Jacó, chamará Israel. Agora sim você pode servir. Amém, irmãos? Como nós. Não pode ter nada da velha criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura. As velhas coisas passaram. Tudo se fez novo. Tudo. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Olha, o Abraão é chamado de amigo de Deus. Ele obedecia. Era humano? Sim. Era falho? Sim. Davi também era. Mas Deus falou que Davi era um homem segundo o coração dele.
Porque Deus não trabalha com os perfeitos, e perfeito não existe. Ele trabalha com os sinceros. Seja sincero diante de Deus nas suas fraquezas. Aí você vai fazer o Senhor a força da sua vida. Mas tem gente que se faz mais fraco do que realmente é. Sempre reclama, nem tenta. Nem tenta, ela não reivindica. E fica ali, sabe? Com medo, não faz nada e fica com medo. Mas olha aqui, continuando. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Amém. Deus não rejeitou a humanidade inteira. Hoje está disponível a toda criatura. Deus não tem privilegiado. O povo de Deus o rejeitou e Jesus ele tem que falar por isso. E nós vamos aprender um pouco mais aqui nessa sexta-feira, né? Que Jesus ele fala que ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco. O que é isso? Que ainda não vieram, irmãos. Que talvez estão querendo, buscando a Deus, mas lá na cultura deles, na religião deles, onde quer que eles estejam. Mas quando essa pessoa aqui é uma criatura que quer conhecer o Criador, ele conhece a força do Criador pela qual Deus, o Criador, fez tudo do nada, a pessoa se rende. Pode ser quem for se rende ao poderoso do Todo-Poderoso, amém? Eu queria conhecer Deus e lá na cultura dele, Deus tem outro nome, mas quando descobre tem um nome que é acima de todo nome, a qual todo joelho se dobra, aquela doença sai em nome do Senhor Jesus. A pessoa acabou de ouvir sobre Jesus, faz uma oração da fé, lá na linha 1040, onde poucas pessoas conhecem de Jesus. Quantas pessoas têm sido curadas, libertas, mudando de vida, deixando de ser religiosos, deixando de ser até terroristas, para se render ao Todo-Poderoso. E tem pessoa que está tão perto, já conhece a palavra, já ouviu da palavra, mas está ali que nem o cego Bartimeu à beira do caminho, fica lá à beira do caminho, só clamando quando precisa: Jesus, filho do rei Davi, tem piedade de mim. O tempo inteiro, só clamando, mas não está clamando do coração e mais reclama. Essa dor, estou cego, estou surdo. Ele tem todo o poder. Você tem que ser amigo dele. O amigo obedece, porque Deus não rejeita ninguém. Mas na verdade nós temos visto e aprendido. Não é que Deus rejeita alguém, é que é uma divisão entre aquele que não serve, aquele que serve, aquele que pega. Aqui do lado, vai no capítulo 59, daqui a pouco você volta. O versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Amém? O que nós vemos lá no Salmo 27? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A mão de Deus não está encolhida. Deus continua tendo todo o poder para que não possa salvar. Deus ele salva. Tem muitas pessoas sendo mudadas de vida, e a salvação é completa. Não é uma coisa pequena nem rápida, é completa. E nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Deus é surdo? Não. Mas lá no João 9,31, o que Jesus fala? Que Deus não ouve a pecadores, e acabou. O pecador que conseguisse se aproximar de Deus ia ser fulminado, porque Deus é amor, mas ele é justiça. Ele é um fogo consumidor. Está aqui também, Isaías. Então, se ele não for o consumidor que consome tudo que não presta, essa pessoa não presta, porque ela está no pecado. Se ela conseguir, vou me aproximar do Senhor, quando o Senhor for aquilo, na hora de ser fulminado, não conseguir. Deus não responde o pecador porque ele é mau, muito pelo contrário, porque ele é amor, ele é justiça. O pecador não se enganar que Deus, ele, do jeito que eu sou, Deus me usa. O pecador não enganar que Deus aprova as coisas erradas que ele está fazendo. Mas que ele é mau, não, ele é muito amor. E ele deixou a palavra dele. Olha o versículo 12 aqui: mas as vossas iniquidades, é toda injustiça, todo desapego à coisa de Deus, que é de Deus
o quê? Relíquia? Não. É o apego ao que a pessoa que não tem apego e é injusto, pratica o pecado. Então as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Põe a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 Deus. Fazem divisão, tem uma separação. Não fica no mesmo ambiente. A luz não se dá com as trevas. Não fica. Não consegue. A pessoa até tem. Até vem na igreja. Tem muita gente de Israel que não é israelita. Mas por que eu vou pegar a cidadania logo? Mas não estou falando de ser israelita lá, o Estado de Israel, não. A cidadania divina. Busca Deus. Se abre, não aceita o que é errado. Não aceita o que Deus já condena na sua vida. O que Ele condena, você condena também. Você amaldiçoa e manda embora. E a pessoa, não consigo, né? Eu sou fraco. Que bom que você é fraco. Digo fraco? Eu sou forte. Se você é fraco mesmo, o Senhor vai ser a força total da sua vida. Porque o forte ainda tem onde queimar uma gordura. Pegar uma coisinha ali, ter o dinheiro para pagar uma conta ali, para buscar o melhor médico do mundo, gastar até milhões na medicina. Também não resolve nada. Tem muita gente que gastou muito dinheiro lá e não resolveu nada. Não resolveu. Mas agindo Deus, tem impedimento. Sem contar, ainda que a pessoa descubra na medicina a cura de alguma coisa aí, tem efeito colateral. Tem feito, com toda essa vacina que está para sair, viu? Não bota o joelho no chão para orar, viu? Está saindo uma vacina aí que parece que vai ser obrigatória ainda. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Como assim obrigatória? Essa 2 meses as vacinas foram feitas aí, né? As vacinas antigas, da CIP, do HPV, vacina que teve da tuberculose, vacina da poliomielite. Demoraram décadas para ficar pronta. Ou essa vacina já estava pronta, né? O pessoal já mandou a doença e mandou a cura, ganha dos dois lados. Porque até a economia, a única economia que cresceu no mundo foi a deles. Olha aqui, não estou julgando não, viu? Porque para ficar pronto tão rápido, os especialistas em medicina não estão compreendendo direito. Mas parece que já está pronta mesmo. Já tem uma aí que já está para ser testada. Tanto que já está no verde, eu parei até de usar minha massa, só desço para fazer oração. Só estou descendo para fazer, na hora que eu desço para fazer oração dos irmãos, até porque, na verdade, para mim, né, eu tive Covid. Né? Eu cheguei a ter, né? Eu fiz 2 testes do Corponete lá, que esqueci o nome, e os 2 eram negativos. Mas o de sangue deu positivo lá em cima. O médico falou, eu já estou vacinado, estou vendo com esse teste, eu não preciso tomar essa vacina. Se for obrigatório, mas olha aqui, ó, como que está aqui. Se quiser tirar meu sangue de novo aqui, eu vou lá e vejo como está. Amém, pois? Em nome do Senhor Jesus, é isso. Tem uma divisão entre o inimigo, o pecador, aquele que não obedece, aquele que não tem apego, aquele que não quer saber do que é de Deus de verdade. Ele fica lá com dogma religioso. Se algum religioso lá para ele fala, canta lá uns 300 lá, salmos, provérbios, vai lá, ora lá, não sei quantos Ave Maria, Pai Nosso, creve, não sei o que lá. A pessoa vai lá e faz e acha que está tudo certo. Mas onde está isso na Bíblia? A única coisa que está na Bíblia é que quando Jesus ele nos ensinou, nos 4 evangelhos ele nos ensinou a orar. Quem não sabe orar começa com o Pai Nosso. Mas lá ele já falou que ele não se agrada de com repetição. Então ele ensina o Pai Nosso para depois você colocar suas palavras, mas não é para você ficar Pai Nosso, não sei Pai Nosso, não sei Pai Nosso. Não. Quando você já começar a crescer na fé, você vai colocando as suas palavras na oração. Santificado seja o seu nome, porque toda oração vai ser feita em nome do Senhor. Mas venha a nós o vosso e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É um exemplo de oração. Mas por que Jesus ia dar um exemplo de oração, falar para você ficar só rezando? A palavra rezar é repetir. Repetir. Se lá nele está escrito que Deus não se agrada das suas repetições. Quando orares, orais assim. Pai nosso, é um exemplo.
orais assim, não é dessa, só assim, se fosse só assim é uma coisa, Jesus colocasse, então, quando for os horários, ore só assim, exemplo, sai e desce, olha mais aqui, segunda parte do versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós, vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto em vós, para que vos não ouça. A primeira vez eu falei ai, 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 agora eu falo ai, 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 ai. Irmão, você vai ficar orando a vida inteira. Você está orando, mas seu rosto está encoberto, é como se a sua voz não saísse no mundo espiritual. Não vai, não está. Como o seu rosto está encoberto, para que o Senhor não vos ouça. Não é porque ele é surdo que ele não ouve, é pecador. Não vale a pena, abre mão. Se esforce mais um pouquinho. Encontrei um cara esforçado, mas eu sou fraco. Aleluia que você é fraco, a sua força vem de Deus. Amém. Vai vir toda de Deus. Somos completamente incapacitados. E aquilo que nós podemos fazer, só podemos fazer pelo Senhor. Volta lá no capítulo 41. Muito conhecido o versículo 10, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, que é a aplicação da palavra. Você está na palavra? Não temas. Na Bíblia alguém cantou que tem 365 vezes não temas. Ô pastor, e o ano bissexto, hein? Aí vai falar um dia. Irmãos, não temas e acabou. Não temos que querer contigo, está diante de um Todo-Poderoso, que tem todo o poder, que não tem problema, só tem solução. Então você não vai temer. Quando você teme, você está rasgando a Bíblia. Quando você deixa o temor, o medo, né, entrar na sua vida, não o temor do respeito a Deus, o medo, tenho medo de morrer, tenho medo dessa doença, tenho medo do Covid, tenho medo de ficar sozinho. Quando você deixa qualquer medo entrar na sua vida, você está rasgando a Bíblia. Confia na Bíblia, não, por isso eu vou ficar com esse medo. Fica com Deus. Quer a luz da sua salvação, a quem temerei? Mas se você ainda não tem como luz, como salvação, tem que começar a buscar. Tem que começar para mudar a sua vida, para mudar o seu nome de Jacó para Israel. Tem que começar. Por isso aqui o Senhor está falando, não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, quer dizer, não fica aí fora da ursa, não fica fora da salvação, não te assombra, né? Não fica assombrado, né? Tem gente que tem medo de fantasma, tem medo de leão. Você precisa ter medo de leão? Não, irmão? Não. Qual que é a possibilidade de você achar um leão aqui na Vila dos Remédios, assim andando na rua? Muito difícil. Mas não adianta, não tem um leão, vamos entrar lá na jaula do leão. Vai lá, coloca só o braço. Coloca só o braço lá para você ver. Alguns fizeram, o resultado nós vimos por aí. Alguns vão fazer aqueles passeios nas savanas africanas, naqueles carros, né? Aqueles passeios, e desce no carro. Olha lá o que aconteceu com o cara que desceu no carro. Olha lá. Tem as imagens inteiras, tem os vídeos. Se você tiver estômago, olha lá. Você não tem medo de leão, não quer dizer que você vai enfrentar o bicho. Mas tem gente que tem medo de dragão. Dragão nunca existiu. É coisa que só está na mente da pessoa. Por isso que não fique assombrado, não. Você tem a luz do Senhor. Ainda que esteja tudo escuro. Ainda que não tenha luz naquele dia na sua casa. Tem gente que se acabar a força, vai para a casa do vizinho. Já chama a mãe, chama o pai. Não, só solta. Ainda que você não veja, você não vê Deus mesmo. Você crê que Ele está ali, e você crê que Ele está ali, você está tudo certo. Olha aí. Porque eu sou o teu Deus, eu te esforço. Você tem que ser Ele, a força dele vem. A força de nossa vem de Deus, Ele que nos esforça. Eu te esforço, Ele que dá a força. Ele é a força da minha vida. Eu te ajudo. Você faz o seu melhor. E aí Ele vem e faz o impossível na nossa vida, amém?
Amém? Tem gente que está pedindo uma forcinha para Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. É sustento. Você fica sustentado, você fica em pé, você fica ali animado, você fica ali, o que você precisa você tem. Você está nutrido mesmo, sustento. Ele está sustentado pela força da destra da justiça de Deus, que é uma justiça reta, correta. Destra é coisa direita. A justiça de Deus, que é a aplicação da lei. Eis que envergonhados e fugirão, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Ainda que meus inimigos se levantem para comer minhas carnes, que nós vemos no Salmo 27, eles cairiam, tropeçariam, não iam ficar em pé. Eles vão ser envergonhados e confundidos, não vão entender nada. O inimigo se levanta e você está firme na presença de Deus. Ele usa alguém para te atacar e você continua firme. Você continua firme. Você nem se abala. Você já sabe que é uma hoste espiritual da maldade, você usando aquela pessoa que ainda não teme a Deus, para te abalar, para te tirar da presença de Deus, para que Deus ele não possa te responder depois que você fizer a oração, porque você está irritado, você está magoado, você está com ódio, com rancor, com ressentimento. Não, é perdoando que se é perdoado. E abençoando que se é abençoado. Eis que envergonhado. O inimigo tem todo o poderio. Tem ou não tem? Nós já aprendemos, ele tem. Ele tem uma habilidade grande. Toda desgraça, tragédia, tudo que não presta, tudo é habilidade dele. Onde está Deus na tragédia? No mesmo lugar de sempre. Mas tem lugar que ele não pode responder. Não pode. A quem que vão adorar se ele responder? Já parou para pensar nisso? Um lugar que está uma desgraça muito grande. Aí Deus responde e deixa tudo quieto. Quem vão adorar? Quem que vão santificar? Quem que a pessoa vai agradecer? Não vai ser ele, então não estou clamando aí. E ele vai dar resposta. Sem contar que o pecador está encoberto, a oração dele não chega no céu. Não chega no céu. Fica envergonhada, quem fica envergonhado é a sua oração aqui na terra. Mas se você tem o Senhor como a força da sua vida, como a sua luz, a sua salvação, a sua oração ela tem o poder de Deus. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se levantarem contra ti, todo o inimigo, todo o poder do inferno e mais. Olha aqui, tornar-se-ão alguma coisa. Amém? Amém nada, irmão. Está amarrado, irmão, Jesus. Tornar-se-ão nada. Fala para o irmão, não liga nada. Nadinha de nada. Mas por que está acontecendo aí? Tanta tragédia desse Covid aí, pastor. Por quê? Por que será que todos estão clamando a Deus? E o que vier em resposta de Deus, vão agradecer a Deus? Não? O inimigo é para ser nada, irmão. Ele é nada. Nadinha. Tornar-se-ão nada. E mais. Olha aí, ó. Continuando. E os que contendem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não acharás. E os que pelejam contra ti tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. O ser uma linda salva de palmas, amém? Nada é nada. A presença de Deus, a abundância da alegria, a abundância do fundo, a abundância de tudo. Deus ele é todo poderoso, ele inabilita completamente o inimigo. Não tem como. Estava fazendo grandes coisas. Por isso que eu até me confundi, porque eu preparei uma mensagem do Elias e os dois andavam juntos. Né? Depois o Elias passou a capa para o Eliseu. Aí a gente se confunde, né? Mas Deus perdoa e os irmãos também perdoam, em nome de Jesus, amém? Essa confusão. Mas, irmão, foi exatamente o que aconteceu. O povo de Deus estava tão longe de Deus que quando o Elias ele se levantou, que ele apareceu na Bíblia, ele aparece lá no capítulo 17, é o primeiro livro dos Reis. Pega aí, primeiro livro dos Reis, você volta um pouquinho na Bíblia aí, ó.
você volta aí o Eclesiastes, Cantares, Provérbios, Salmos. Aí entre Salmos tem Jó, Esther, Neemias, Esdras, Segundas Contas, Primeiras Coisas, Segundo Reis e Primeiro Reis. Lá no capítulo 17. Antes aqui, ó, estava aqui, ó. Acabe reina e casa com Jezabel. Olha que desgraça. Aqui no capítulo 16. O rei de Israel casa com uma Jezabel, a rainha da prostituição, que levou todo quanto é tipo de culto maligno a Baal, né? O missionário tem que explicar sobre esses dias. Cultos terríveis. Baal significa Senhor, vai com letra de minúscula, como se fosse demônio. Né? E Yahweh, que nós aprendemos, né? YHWH, que é Jeová, é o Senhor com todas as letras em maiúsculo e decor, que é o Todo-Poderoso. Amém, irmão? Amém. Senhorzinho, senhor, mais hein? Senhor das moças, Baal-Zebub, né? Irmão dos Baal, Senhor dos insetos, que traz todas essas doenças, vírus, bactéria, vem da onde? Desse demônio. Tem o poder? Vem aí se tem ou não tem. Vem aí. O Aedes aegypti dá 10 doenças. Vê um vírus que ninguém consegue enxergar e todo ano tem um tipo de gripe diferente e agora chegou essa tal do coronavírus. Que já tinha, mas não conseguiram resolver rápido. E agora? Virou uma pandemia. Tudo que eles temeram aconteceu, porque sempre se falou em pandemia. Né? Já teve a peste negra, a gripe espanhola, há algum tempo atrás, agora está na modernidade. E eles, mas sei lá, meio de uma pandemia, que um dia possa acontecer, uma pandemia moderna, que talvez, ninguém sabe, deve ter sido até fabricada. Misericórdia, pessoa, foi isso mesmo, uma maldade dessa, por ganância, alguém fabricou um vírus. Atende lá, irmão. Entendeu? Imagina. Olha aqui o versículo 1, onde ele aparece. Elias prediz contra Acabe e é sustentado por Colo. Mas eu vou ver só aqui os primeiros versículos. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás no ribeiro, e eu tenho ordenado a corvos que ali te sustente. Muita coisa. O homem já aparece indo diretamente no rei de Israel e dando recado: Acabe, segundo a minha palavra que vem de Deus, não choverá mais nessa terra, até que eu volte atrás. E Deus falou: agora volta para o Oriente, vai lá, se esconde lá, que você vai beber no ribeiro e corvo vai te sustentar. Corvo sustenta alguém? Corvo é carniceiro. Corvo vai levar lá a comidinha para alguém? Mas Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. E sabe o que aconteceu? O Acabe achava que o Elias era um doido. Você vê. Quem é esse cara? Será que não vai chover? Aí passou um mês. Nada. 6 meses. Nada. 1 ano. Nada. 2 anos. 3 anos. E meio. E nem uma gota de chuva. Qualquer lugar na terra que isso acontecer, lugar que já tem chuva, que as pessoas esperam para plantar, que precisam da água, acaba tudo. O povo faliu, acabou. Fome total. Desgraça, caos social. Aconteceu aquilo. Nossa nação aqui, tem alguns estados que sempre passam por seca. E os cantores perguntam: por que tanta judiação? Mas quem que vocês estão pedindo? A quem que o povo, às vezes, a maioria pede para ter chuva? A quem vão agradecer se vier a chuva?
Parou para pensar? Será que é o Deus do céu todo-poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade? Ou vai pedir para qualquer outro, e se vier a chuva vai agradecer para qualquer outro, né? Ah, chuva, fulano mandou a chuva. Né? Jesus não deixa as coisas fáceis mesmo, é verdade. Você tem que pensar um pouco. Quando ele chamou Pedro, sobre Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, não é sobre você. Se fosse sobre ele, que Jesus ia edificar a igreja, ele ia falar, ele estava diante de Pedro. Eu não vou falar aqui com o irmão Carlos. Vai lá fazer aquele negócio lá, mas deixa aquele negócio lá que depois a gente vê. Não, faz aquele outro. Ô Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, outra pedra, que é a palavra de Deus, o todo Pedro confirma lá na carta dele que Jesus é a pedra fundamental, que é a palavra de Deus, mas ninguém quer ler, quer ficar mais fácil. Então é Pedro. Pedro tem a chave do céu, Pedro tem a chave da chuva. Onde está isso na Bíblia? Quantos não pediram para o Pedro? E se viesse chuva e veio, agradeceram Pedro. E o Pedro lá deve estar se virando todo lá, porque Pedro não sabe de Deus, mas ele sabe que somente a Deus adorará e somente nele prestará culto. O Pedro não vai aceitar a sua adoração. O que aceitar a sua adoração em nome do Pedro é um demônio que está por trás das imagens que estão por aí. E a pessoa não entende, não quer saber da palavra. Está falando. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E essa chave mesmo do reino dos céus foi dada a todo aquele que crê. É isso que Jesus está nos preparando. Não foi só para o Pedro. A pessoa fica lá. Os historiadores dizem que o Pedro nunca pisou o pé em Roma, mas alguns consideram ele como bispo de Roma. Pedro nunca pisou em Roma. Não estava na Bíblia. Ele não pisou. O apóstolo de Roma era o Paulo. Se fosse assim, era a carta de Pedro a Roma. Não é? A carta de Paulo aos Romanos. As pessoas ficam aí. Por quê? Porque é mais fácil dar conta para o Pedro. Mas o Pedro é um servo de Deus santo. Amado, mas não venerado. Nosso irmão foi muito usado, morreu também por amor de Cristo, e ponto final, ponto, acabou a história dele, agora é nós. Quando a palavra de Deus que nós temos que nos comunicar com os santos nas nossas dificuldades, nós temos que comunicar com os santos vivos hoje, as pessoas que buscam Deus, que estão levando a palavra de Deus, que são superiores a nós espiritualmente, que têm curado os enfermos, têm expulsado demônios em nome do Senhor Jesus. Não é se comunicar com o santo que já morreu. E aqui em São Paulo também aconteceu há pouco tempo, lembra? De 2014 até 2016, que praticamente não choveu, que nós estávamos tomando uma água turva, que vinha lá do nível morto. Olha o nome do negócio, nível morto. Por que o nível morto? Porque estava aquela lama, embaixo da lama, embaixo do último nível zero, das represas. Nós falamos até hoje. Em fevereiro de 2016, o nosso missionário Ed Soares convocou os pastores de toda a igreja para orar. Em dias a chuva veio. Na mesma semana veio uma chuva, já encheu e aí parou de chover até hoje. Tem muita gente clamando, todo-poderoso de verdade, o dono do céu, da terra, de tudo que existe, que tem todo o poder, e para agradecer a ele. Então aconteceu. Mas aqui o povo estava totalmente desregrado. Aí o Acabe já estava desregrado, e o Acabe ainda faz a falácia de casar com a Jezabel, a pior mulher do mundo. Sem exagero. Vai ver a história dessa mulher. Pior mulher que já pisou sobre a face dessa terra. Só ele mesmo para conseguir um negócio desse. E aí, irmão, né? As pessoas das trevas são mais astutas em seus negócios que as pessoas da luz. Jesus já explicou. A mulher sábia edifica a sua, a tola derruba com a própria mão. E ela tinha uma sabedoria grande. O marido é a cabeça da mulher, mas
e começarem a adorar Baal, fazer toda aquela desgraça lá, de fazer culto lá, onde havia sacrifício de criança, que os abortos eram tudo louvado, porque pegavam os fetos lá de fazer sacrifício também, coisa nojenta. Nojento. O culto dessa mulher aqui, ó, do Baal, se uma pessoa fizesse alguma coisa errada, ela não tinha que se consagrar. Sabe o que ela tinha que fazer? Tinha que arrumar alguém para ter uma conjunção com a carnal. Sabe? Se prostituir. Arrumar alguém. Mesmo que fosse a força, que aí até estupro. Ah, eu fiz uma coisa errada. O que o Baal mandou fazer? Vai lá e estupra alguém que você está perdoado. Mais ou menos isso. Olha só que desgraça. Por isso que está por aí agora sim. Tem gente que serve o Satanás, daqui a pouco não aguenta si mesmo. Vê uma pessoa lá, não se aguenta. Acaba mesmo. Ou ficando em conjunção carnal fora do casamento, que é prostituição, e adultério, se a pessoa já é casada, ou então até pega força. Misericórdia. Mas assim passaram 3 anos e 6 meses. E aí, finalmente foram conversar com ele. Mas foram lá com toda a arrogância, ganância, com 850 profetas do maligno, e o Elias estava sozinho, não estava nada. Capítulo 18, o versículo 22. Amém? Então disse Elias ao povo: só eu fiquei o profeta do Senhor, e os profetas da Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e os ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu preparei o outro bezerro, e eu porei sobre eles a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu e disse: boa é essa palavra. Até os inimigos. Nós estamos em 450 do Baal e mais 450 do poste ídolo, que é o Aserá, né? Que é Astarote. Era 850. Um nome sozinho aqui. Sozinho, ele vai chamar o Deus dele e nós 850 aqui. E eles já viram o demônio fazer as coisas. Eles tinham visto. Estava tranquilo, até eles aceitaram a palavra do homem de Deus. Tá tudo certo, cara. 850 contra 1. Já está vencido isso aqui. Nós já vemos os nossos deuses com D pequeno, nossos senhores com S pequeno, fazendo muitas coisas. Um foguinho para queimar um holocausto aqui tranquilo. Olha o que aconteceu. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós o bezerro e preparai. Primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram e os prepararam, invocaram o nome de Baal, desde manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, e nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia ele zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, está muito baixo, porque ele é um Deus, e pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Começou a roubar. Aqueles 850 se machucando, se rasgando, se cortando, já lá 6, 7, 8 horas desde manhã até meio-dia e nada, nenhuma resposta de nada. Por quê? Sendo que o inimigo ele tem habilidades. O inimigo podia mandar um raio também,
Não é mesmo raio que mata uma pessoa no meio da rua, porque é do inimigo, acontece. Ele vai mandar um raio nele. Porque diante de Deus, o poder de Deus, todo o poder do inferno é completamente aniquilado, anulado. Não pode. Foi o que nós vimos lá. Como coisa que não é nada, tornarão aqueles que se levantam contra nós. O Elias já está provando disso. Já está provando, você tem que provar também. O Elias era servo, nós somos filhos. O filho é herança. Todos os servos de Deus, os heróis da fé, da antiga aliança, eram servos. Na nova aliança você é filho, mas para ser filho você tem que ter a mente do filho de Deus. Você tem que ter o caráter do filho de Deus. Você tem que ter o procedimento do filho de Deus. Você tem que ter o espírito do filho de Deus. O espírito do Senhor, do filho de Deus, que clama papai, porque você não chamou seu pai com lábios enganosos, mas na língua do filho. Eu demorei para entender por que Jesus falava Abba e Pai. Né? Abba, Pai, né? Quando ele falava com o pai. Abba é tipo um paizinho, numa forma carinhosa, no aramaico, nem na hebraico, no aramaico era a língua de Jesus mesmo, né? Que ele tratava o pai, mas ele falava Abba, Pai. Ele colocava o pai, né? Na língua normal dele. Por que ele falava as duas vezes? Porque ele era filho. Ele poderia falar aqui. E nós somos filhos. Para nós podermos falar, nós temos que ter esse caráter de Jesus. Para não falar com lábios enganosos. Para que nós não sejamos encontrados lá como filhos ilegítimos do Senhor. E se diz ser filho e não é. Não podemos. Tem que estar preparado. Estava sozinho ontem. 850, mas ele sendo cercado de 150. Aquelas coisas grandes. Agora vamos manter fogo aqui nisso aqui. Esse cara sozinho aí vai e chora e cai e se rasga e faz isso aqui e nada de fogo, e nada. Aí o Deus começou a falar, será que eu acho que esse é um Deus, né? Mas pode ser que ele está cansado, né? Pode ser que ele esteja dormindo. Não, é porque diante da força de Deus, ele inabilita completamente o inimigo. O que você está esperando para usar esse poder? Essa força. Ah, eu sou fraco, eu não consigo. Faz o seu melhor. Faz o Senhor a força da sua vida. Porque o inimigo ele vai continuar vindo. Jesus ele não te enganou. Ah, vem para mim que você vai ficar numa rede, dormindo, balançando, até eu voltar. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O inimigo quer roubar seu ânimo, sua alegria, da sua salvação. Ele quer que você desista. Ele quer te enganar. Lá no salmista também, o próprio salmista falou: muitas, não são poucas, são muitas as aflições do justo. Mas Deus nos livra de todas, não é de uma ou outra, não. Se não está sendo de todas, porque ainda está faltando alguma habilidade. Talvez você está fazendo Deus ser uma força parcial da sua vida, e Deus não aceita a parcialidade. Você tem que ser totalmente dele. Porque 1% que você tiver do outro lado ali já te contamina. Passa um pouquinho só de fermento para levedar toda a massa. Quem faz bolo aí, pô? Quem já fez aqui ou sabe como faz? Você precisa da mesma quantidade de fermento para a quantidade de farinha? Não, uma colherzinha. Você coloca lá, daqui a pouco a massa dobra. Não é? Dobra, você deixa lá um pouquinho, a massa dobra. Não precisa de muito, não. Por isso, Senhor Jesus, você cuidado dos fermentos fariseus, do saduceu, de toda a religiosidade que vai te contaminar. Fora o ódio, o rancor, a mágoa, o pecado te contamina. A alma da carne te contamina. A falta do fruto do Espírito Santo te apodrece. A falta da obra também te contamina. A bênção de Deus é de graça. Pela graça de Deus, que é o mover de Deus em nosso favor, que nós nem merecemos, mas mediante a fé e mais a obra. O fruto mais a obra, porque a fé não anda sozinha. E a pessoa acha que é fruto da casa, que Deus tem alguns escolhidos, que tem
um ali, o outro ali, Deus faz aquela vida porque ele vai todo dia na igreja. Mas tem gente que vem todo dia na igreja e não acontece nada também. Tem gente que chega a primeira vez e não, quando bênçãos grandiosas, e tem gente que está há anos, décadas e não acontece nada. Porque o inimigo ainda está tendo força. A habilidade dele está conseguindo agir na nossa vida. Ele não está tropeçando antes de chegar em nós. Foi o que nós vimos lá no Salmo 27. Olha aqui. Versículo 28. E eles clamavam com grande voz e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. Até hoje diz esse culto por aí, que as pessoas vão lá, fazem aqueles altos flagelos, se flagelaram, ficava sangue, descia para buscar uma resposta de Satanás. Alguns conseguem, por quê? Porque talvez não tenha a presença de Deus naquele lugar. O inimigo é um mau patrão, e ele é o patrão, ele quer, às vezes ele vai enganar, ele até dá alguma coisa para a pessoa e a pessoa fica na mão dele. Mas aqui está diante do homem de Deus, que ele sabia que ele é completamente habilitado, que ele mesmo, pela natureza dele, ele ficou com medo da Jezabel. Ele, tudo que ele fez aqui, ainda ficou com medo de uma mulher, que a natureza dele, então ele era fraco mesmo. Homem fraco. Então a força da vida de Elias era o Senhor. Era o Senhor. Então, como a força da vida de Elias era o Senhor, e o Senhor estava ali presente, ele inabilitou completamente o inimigo. Ninguém conseguiu nem tentar fazer uma coisa. Podia ter ali no meio alguém que fizesse uma mágica, dar um jeito de queimar alguma coisa. Não aconteceu nada. Ele derramou sangue e nada. Continuando o nome de Jesus, versículo 29. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Não vai, o inimigo não pode nem responder. Ele tem habilidade, mas diante de Deus, da força de Deus, ele não pode nem se mover, nem nada. Pode ser o inferno inteiro. Imagina uma legião sobre cada um desses 850 profetas aqui. Uma legião. Legião não são no mínimo uns 1000. Não, já está dando perto de 1 milhão de demônios. E nada. Não conseguiram acender uma fagulhazinha para subir uma fumacinha lá e aconteceu alguma coisa. Deus, ele inabilita completamente o inimigo. Amém, irmãos? Olha mais aqui. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Reparou o altar do Senhor que estava. A primeira coisa é reparar o altar. Será que o seu altar não está quebrado? O altar não é aqui não, porque eu estou mais alto para o povo me ver. O altar é sua vida no altar. O seu compromisso com Deus. A sua vida mesmo de renúncia, né? O altar é onde o sacerdote ele faz o sacrifício. A palavra sacerdote significa sacrificador. O que você tem sacrificado por amor de Cristo? Será que você tem reparado o seu altar? Ou continua fazendo as mesmas coisas, da mesma maneira, e espera um resultado diferente para o milagre? O milagre acontece sim. Maravilhas acontecem de Deus sim. Mas não é por acaso. É porque você tem comunhão com Deus. Pela graça, mediante a fé, mas a obra. A primeira coisa que ele fez foi consertar o altar que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos de Jacó, tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. De novo aqui. Mudou o nome de Jacó para Israel. Será que você continua sendo a fofoqueira, no barulho? Será que você continua sendo aquele picareta que não paga ninguém? Estou ali na igreja, mas continua fazendo as mesmas coisas e as pessoas, sabe, falando as mesmas coisas que você está agindo da mesma maneira. Agora, se você não está agindo da mesma maneira, a pessoa não quer enxergar outra coisa. Por isso que até colocou logo, deixe, diferença que fala de mim que miséria, nada pode me perder, a falar na fé. Ele vai falar, nunca te acompanhou para te falar de você. Talvez te conheça lá do passado, lá quando você era o picareta mesmo, uma fofoqueira. Mas todo mundo quer saber, mas Deus ele convence. Deus ele tem todo o poder. Quando Deus ele traz, de maneira nenhuma a pessoa vai ser lançada fora.
todo o poder, mas é mesmo que a fé tem que ser da pessoa. Algo vai ter que gerar fé. Lógico que nós vamos fazer a nossa parte, de semear, de regar, de orar a Deus, de buscar pelas nossas famílias. Amém, irmãos? Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em volta do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, né? 4 cântaros é como se fosse um balde de 12, um cântaro tinha 12 litros. Quer dizer, ele pegou 48 litros de água. É quase 3 galões aquele ali, que nós usamos aqui do água mineral. 3 galões atrás. Pega lá. 4 cântaros. E derramai sobre o holocausto e a lenha, e disse: fazei-o a segunda vez, mais 48. E fizeram a segunda vez. E ainda a terceira vez. E fizeram a terceira vez. Irmão, mais ou menos 150 litros de água jogaram em cima lá da lenha e do bezerro que estava cortado. É água, hein? O negócio estava encharcado. Encharcado, para mostrar a força do nosso Deus. Mas ele não fez isso da mente dele. Ele não fez isso da mente dele. Não adianta eu querer agora fazer isso ali. Vou passar vergonha. Vou passar vergonha. Não vai acontecer nada. Aqui, essa maravilha estava acontecendo na direção de Deus, não para mostrar que ele era Deus. Olha aqui, 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, não é Israel. É o Deus Todo-Poderoso. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas, desde falar para não chover, e ficaram 3 anos e meio, e agora ele enfrentando 850 profetas do maligno. Responde-lhe, Senhor, responde-lhe, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda também lambeu a água que estava no rego, e que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus ossos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Aqui o que está acontecendo diante de Deus. O poder do maligno não é nada, tornar-se nada com coisa que não é nada a ele, e o poder de Deus ele é totalmente mostrado. E é esse mesmo poder que cura, que liberta, que salva, que restaura, que recria, que batiza com o Espírito Santo, que está disponível a nós hoje. E por que a pessoa não aprende? Porque não crê como ele aqui, de restaurar o altar, de buscar a Deus, que a glória seja de Deus, que a pessoa quer ser servo, que ele queria ser servo, Senhor, para mostrar que tu és Deus e que eu sou seu servo. Mas a pessoa às vezes quer alguma coisa só para aparecer. Poxa, eu consegui realizar esse meu sonho, e agora eu vou sair com o carro aqui, com a casona, com a minha mulher zonda, com o seu relação. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. O que não é para a glória de Deus não vai acontecer na sua vida. É para a glória de Deus. É para a glória dele. Irmãos, e aí a obra de Deus é completa. Você tem orado por alguém e você tem visto pequenas mudanças, você tem que glorificar o Todo-Poderoso. Não desista não. Fulano fuma lá, está fumando 2 maços por dia, agora diminuiu, está fumando 1 maço por dia, está fumando 10 cigarros, porque fulano bebia todo dia, agora ele só estava fumando de terça a quinta, ou de terça a sábado.
buscar Deus, porque já está começando o milagre. Não volta atrás não, olha aí, continuando em nome do Senhor Jesus. Elias lhes disse: lançais mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quiron, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Mas tinha um ruído? Não tanto que, olha aqui, ó, o versículo 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao culto do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu rosto: agora sobe e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Não tinha ruído de chuva, mas Deus mandou ele falar: 3 anos passou, você já foi mostrado que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então chegou a hora de botar chuva para o povo de Deus. O povo já está consagrando, está entendendo quem é o Deus verdadeiro deles. E quando vier a chuva, eles não vão agradecer a Baal, que tinha o Deus Baal da chuva. Eles vão agradecer ao Deus Todo-Poderoso. E já deu recado pela profecia ao rei e foi orar. Mas não era brincadeira, era tudo de Deus. Tudo de Deus. Tudo para a glória de Deus. Foi orar, mandou o moço ir lá, ele orou. Céu de brigadeiro. Já ouviu falar nisso? Que é aquele que não tem uma nuvem no céu. Não tinha uma nuvem, uma única nuvem no céu inteirinho. E ele falou que já estava ouvindo o ruído da chuva. Pela fé. Vai lá, moço, olha! Nada assim. Tem nenhuma nuvem no céu inteirinho. Volta lá 7 vezes. Você tem quando ele acompanha. Vai para a campanha no meio. Não persiste. Você tem que estudar aqui, é uma campanha. Olha que nós já aprendemos em 2 versículos. Hein? 2. Que ali as orientações que Deus vai nos dando, e que pela misericórdia a gente já tem vivido com os irmãos, mas Deus ele expande mais na sua vida. E mais, olha aqui, versículo 44. E sucedeu que a 7ª, por isso que eu confundi, lá também foram 7, lá do Naamã com Eliseu, né? E aqui também, mas andou lá na 6ª vez, tudo branquinho, aí na 6ª, tudo azulzinho. Aí na 7ª vez que o menino voltou lá, olhou, olha aí. E sucedeu que a 7ª vez, eis que uma pequena nuvem, ou uma mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe. Não é que ele viu uma nuvem do tamanho da mão do homem, imagina. Olha o tamanho do céu, uma nuvenzinha mínima. Tem uma nuvem ali, branquinha, nem escura era, nem chuva era, mas ali já gerou a fé. Naquela pequena mudança que está tendo na sua família, fica firme, continua firme mesmo, continua mesmo. Às vezes a pessoa está se interessando, está pedindo uma oração para você, de alguma coisa, não mudou quase nada, mas aqui é pequena nuvem, que você não está enxergando ainda, que Deus já está agindo na sua vida, na sua casa, na sua família, que a chuva vai descer. A chuva vai, já está vindo, mas é o poder de Deus, irmão. Pode vir o inimigo inteiro, o inferno dele vai tropeçar e te avançar. Não está tropeçando porque você ainda não está firme. Mano, pequena nuvem. Olha o desaborreirado, imagina a coragem. Manda ele arrumar o carro dele ali para ver se não ser apanhado pela chuva. E aí, continua, versículo 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia! Agora é Deus de Deus. Não pode. O Senhor é a força da sua vida, é a sua luta, a sua salvação. Ainda que os inimigos se levantem contra você para comer a sua carne, eles vão tropeçar e cair pelo meu caminho, porque eles não são nada como coisa que não é nada.
que diante de Deus, todo o poder do inimigo, ele não é nada. E o poder de Deus, ele é tudo. Veio fogo do céu, queimou, destruiu o holocausto, mataram 850 profetas do maligno e desceu a chuva do céu. O que mais você quer? Deus tem tudo. O que você precisar, Deus ele tem para você que tem como sua luz e a sua salvação em nome de Jesus. Amém? Que Deus fale mais contigo. Nosso horário é de minuto aqui, né? Mas se você tiver a sua pedido de oração, pode pegar para mim. Você não sabe no Facebook, Deus não foi para se escrever aí. Daqui a pouco nós anotamos e colocamos o culto das 18 horas, para ter certeza. Fazemos isso com todo carinho. Os nomes são enviados para nós, nós anotamos. Não dá para colocar aqui na hora, nós já apresentamos na hora, você apresenta na hora. Quando a gente decide aqui no próximo culto em nome do Senhor Jesus. Isso não sou inferno, em nome do Senhor Jesus. Isso, feche seus olhos, dá para o coração, para, pela fé, quanto dos seus filhos e servos, me pedir aqui os pedidos de oração. Uns, meu Pai, pela saúde, vida financeira, processo da justiça. Meu Pai, a saúde da Simone, emprego, meu Pai, a vida do Alexandre, estou aqui com a vida também do Zé Maria, Marcos, Roberto, José Roberto, da José Cícero, Raimundo, Carmen, Melita, Bruno, Marcelo, Luana, Luiz, Meire, Silva, Paulo, Rosimei, Darzur, Gabriel, João, George, Elcida, Lúcio, Fábio, Roseli, Ever, Amy, Alexia, Tiago, Alexandre, toda a família Cordeiro, família Portugal, família Pérez, família Matos, família Freire, família Assunção, família Vecchiati, família Aurélio, família de Lázaro, família do Wellington e família, Paulo e família, Araújo e família, Ginaldo e família e André e família, todas as famílias dos militares, policiais militares, dos policiais civis. Se coloca na frente aí, em nome do Senhor Jesus, se corrompa, em nome do Senhor Jesus, José Adriana, Juliana, da Inês, Lourenço, Laércio, Salete, Nazaré, o Daniela, Antônio, Luiz, Iraci, Demian, Aldo e João. Está aqui o Júnior, Ana Paula, que vai fazer uma cirurgia, o Sérgio, a Nádia, o Amaral, a Giovana, a Tamires e a Tainá. Em nome do Senhor Jesus, são poucos. Porque na verdade nós estamos aqui representando uma multidão de seus filhos e servos, que estão clamando pela salvação das suas famílias. O Senhor é minha luz e a minha salvação. É a luz da salvação de cada uma dessas pessoas, dos parentes, queridos, familiares, alguém que está aqui representando uma multidão em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai amado, alcance seus discípulos, onde quer que eles estejam. Isso firma seu pensamento em Deus, apresenta a sua família em Deus. Isso, declara que sua família pertence ao Todo-Poderoso. Cita o nome daquele seu querido, daquele seu familiar, cita o endereço dele, cita o problema dele em nome do Senhor Jesus. E não aceita. Não aceita essa maldição. Não aceita essa desgraça. Não aceita nada de errado. Em nome do Senhor Jesus. Diante de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, quem separou toda a família do céu da terra para o modo, eu dobro meu joelho, como ministro do Evangelho. Eu preso esse nome ministério. Estou aqui e vou colocar esses nomes, meu Pai, aqui no chão da uva, meu Pai, que é consagrado, está o sangue do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus. Para que seja feito, meu Pai, uma mudança, uma transformação, uma recriação de cada uma dessas pessoas que pela fé ou alguém está pedindo
força, que não é nada o poder do ninguém. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel Deus. Onipotente e onisciente, Senhor. A unção que enche o céu, enche a terra, enche a minha vida. Enche essa vida dos meus irmãos, enche esse lugar. Cada um representando uma multidão pela fé. Nossos amigos não nos acompanham pelo Facebook. Em nome do Senhor Jesus, também orando. Alguns até de joelho, alguém clamando pela família, crendo que quem crê no Senhor Jesus será salvo pela casa. Está com muito problema naquela casa, está com muito problema naquela família. Mas em nome do Senhor Jesus, nós consagramos, nós abençoamos, meu Pai. Nós mandamos uma bênção, meu Pai. O seu fogo santo, esse fogo que consumiu o holocausto, meu Pai, que consumiu até as pedras, meu Pai, consumiu até a água. Senhor Jesus, é esse fogo que nós estamos mandando lá nas nossas casas, nos nossos lares, dos nossos queridos e familiares, de perto e de longe, para nos abençoar. Eles estão abençoados, porque aquilo que nós abençoamos, estamos abençoados em nome do Senhor Jesus. E onde há a bênção de Deus, o mal não pode ficar em nome do Senhor Jesus. Eu me de pé como ministro do Evangelho. O mal não pode ficar. Chame esse mal pelo nome e manda embora. Manda embora em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno, toda ação do diabo, dos mensageiros do diabo, toda a crise que possa haver no casamento, toda a crise familiar, toda a crise existencial que tem colocado uma ansiedade, uma depressão, uma opressão sobre essa vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, obremos atentos. Em nome do Senhor Jesus, vai passando com o seu poder, a unção, com o seu fogo sobre essa vida, diante de Deus amado, o mundo que não venha ser revelado em nome do Senhor Jesus. Eu quero o paraíso amado, eu destruo toda força maligna, em nome do Senhor Jesus. Essa força maligna, pega tudo que é seu e pula para fora agora, foi desmascarado, maligno. Você não é nada. Não pode mais encosto que está no fio, encosto que está nessa vida, todo espírito voltado, todo espírito do vício, da dependência química, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo para Deus amar, o espírito da perdição, espírito do engano, vai pegando tudo que você vai sair agora, desde lá da cabeça até as plantas dos pés, da planta dos pés até o alto da cabeça, corpo, alma, espírito, mente e coração sendo abençoados agora, do fogo da glória de Deus, é o fogo por dentro e por fora, agora queimando tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toda ação do inferno, ainda que tenha se encostado por uma alma de macumba, de feitiço, de bruxaria, pelo grande, de inveja, de magia negra, mas vive e coisa mandada, não pode se esconder, não pode se esconder, em nome do Senhor Jesus, vai pegando tudo que é seu, vai sair agora, encosto que está lá na casa, que está lá no filho, encosto que está lá na vida, que alguém fez um trabalho com essa pessoa, pagou uma oferenda, ela tem cozinhada na Mata Virgem, lá no portão do cemitério, sempre um bando de guimanda, espírito da teologia do inferno, espírito da sexaia, espírito da todo que não presta, dos levitas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vai ser agora, espírito do vício, que está fazendo a destruição dentro da humanidade, que está fazendo as pessoas se destruir, as famílias se destruir, as pessoas não serem mais si mesmas, em nome do Senhor Jesus, o nome de Yeshua Mashiach, agora, operando nessa vida, nessa casa, nessa família, no querido familiar dele, o mal não pode ficar, tem que sair, em nome do Senhor Jesus, sai, passa no corpo, manda embora, com coragem, com poder, manda o Senhor Jesus, manda embora da mente, do coração, manda embora agora do espírito, da alma, manda embora da sua casa e da sua família, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai, na glória de Deus, igreja, diz aleluia. Isso, quando você dá glória a Deus e diz aleluia, você está fazendo uma ação de graça por aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Você que orou com fé, você foi alcançado, você foi iluminado, você foi salvo em nome do Senhor Jesus. Deus operou na sua vida com algo sobrenatural, como o líder começou a fazer algo
algo muito lindo na sua vida. Deus tem uma obra muito linda na sua vida. Deus tem uma obra muito linda na sua casa e na sua família. Palma levantada, repita comigo. Meu Deus, muito obrigado. Hoje eu provei do teu amor, do teu poder, da tua força. Em nome do Senhor Jesus. Não serei mais o mesmo. Hoje eu andarei contigo. O inimigo não pode mais contra mim, contra a minha casa, contra a minha família, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Senhor Deus, uma linda palavra. Glória a Deus, todos nós sejamos abençoados no nome do Senhor Jesus. E como diz o nosso reverendo João Batista, né? Agora você é um servo de Deus, fique em frente. Não fica nem na linha do meio, nem na linha de trás, amém? Agora você vem aqui em frente. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno. Amém? É você. Não adianta querer terceirizar, não. É você, em nome do Senhor Jesus. Nosso amigo Facebook, para você também, em nome do Senhor Jesus. Que a sua casa sirva o Senhor. Que você continue firme nele, obedecendo a palavra de Deus, exaltando o santo nome do Senhor Jesus, porque o fruto de Deus, o amor de Deus impera no seu lar. Amém? Continua firme no nome do Senhor Jesus. Fique na graça da paz de Deus. Tenha um ótimo dia em nome do Senhor Jesus. E ainda hoje, às 18 horas, tem mais. Se você gostou, dá o joinha, compartilha com todos os seus amigos, deixa o vídeo de oração e o seu testemunho em nome do Senhor Jesus. Na sexta-feira, vamos começar 70 dias até o fim do ano. 70 dias até o fim do ano, em nome do Senhor Jesus. Nós temos fé com as pessoas aqui da igreja que não têm aliança, vão receber uma aliança acrílica, né? Em nome do Senhor Jesus. Nós temos essa fé mesmo, na missão dos 70, que o Senhor